Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Sabe que hoje, sexta-feira, é dia do nosso papo espiritual. São os vários assuntos que estão aí nas manchetes dos jornais, todo mundo comentando, que a gente analisa sob um ponto de vista diferente do habitual, não é? A gente fala da espiritualidade. E para isso nós estamos aqui com a sensitiva Márcia Fernandes. Boa tarde, viu, Márcia? Querida, obrigada pela presença, aqui, tá? meu amor. E também o Jorge Lordello, que além de ser apresentador da Operação de Risco da nossa Rede TV, amanhã é dia, né, Lordello? Também se especializa em segurança e outras coisas mais. Ele é um estudioso dos assuntos espirituais e opina muito bem sobre isso. E mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, Soninha. Obrigada pela presença também. Claro que a gente vai começar falando de Andressa Urach. Não é que é reprise, não. Eu sei que tem gente que já está pela tampa de ouvir histórias em relação a Urach. Mas analisado do ponto de vista espiritual, ainda mais que ela aderiu à espiritualidade, ela se tornou uma cristã também, não é? Ela está aí, virou evangélica, deu um novo rumo para a vida. Sempre é muito interessante, porque as pessoas que estão vendo aí divulgações, matérias nos jornais, nos sites de trechos de livro, estão ficando muito impressionadas, não é? Até que ponto essa menina viveu coisas horrorosas e pesadíssimas na vida dela antes de conseguir virar esse jogo. Então, eu vou ler aqui trechos do livro que mais tem impressionado o público, tanto que eles têm comentado com a gente, pedindo para ouvir a opinião da Márcia, ouvir a opinião do Lordello, e também as últimas informações que dão conta que, de repente, ela pode sofrer um processo, porque o livro citou um cantor sertanejo, citou um jogador de futebol com o qual ela teria tido envolvimento. Ela não dá nomes, como eu já imaginava que fosse acontecer, mas existe o problema dela citar datas e dar algumas referências, que se o pessoal hoje puxar no Dr. Google, vai saber direitinho quem é, né? Então não precisa necessariamente dar o nome, tem outras maneiras de caracterizar a pessoa com a qual ela teria sido envolvida, e isso já está deixando muita gente na intranquilidade. Mas é um outro aspecto da questão, aí é mais material mesmo. Vamos falar do lado espiritual. Olha, eu vou ler um dos trechos que impressiona muito do livro, que é o seguinte: ela começa dizendo: ricos, pobres, maníacos, pervertidos, ladrões, pedófilos, sadomasoquistas. Protagonizei as cenas mais humilhantes para qualquer ser humano. Eu encontrei satisfação em infligir e receber dor em atos sexuais. Aqui ela falando da vida dela de prostituta mesmo, assumidamente na prostituição. Eu estava obcecada com o prazer em ser submissa e joguei fora minha honra como um pedaço de lixo, diz ela no seu livro. A apresentadora afirma ainda que já aceitou fazer parte de orgias só para ficar próxima de pessoas famosas, tipo cantores, empresários, jogadores de futebol, e assim ter oportunidades na mídia. E uma frase dela: nada me impediu nos meus esforços de me tornar rica. Eu fiz tudo por fama e dinheiro. Andressa conta que fazia presença em casas noturnas e, caso encontrasse um cliente interessado em pagar para ter sexo, o negócio era fechado ali mesmo, com o gerente da boate. E ela confessa: tudo era autorizado por mim. Eu dava um sim ou não para cada proposta antes de fechar o negócio. Eu cobrava R$15 mil, que é outro ponto de polêmica do livro, muita gente não acredita. Mas eu tinha uma regra rígida: jantar, fotos ou vídeos não eram permitidos. Eu ficava apenas 2 horas dentro do quarto de hotel e o pagamento tinha que ser feito antes do ato sexual. O livro sobre a vida de Andressa, que foi de Miss Bumbum, a garota de programa, a evangélica, depois de quase morrer por causa de uma infecção, é escrito pelo Douglas Tavolaro, vice-presidente de jornalismo da Record, sua atual emissora. Essa fonte é o Catraca Livre, não é? E continua dizendo: o suposto caso amoroso com o jogador português Cristiano Ronaldo também é retratado na biografia. Isso a gente fala daqui a pouquinho. Vamos agora ouvir a opinião da Márcia e do Lordello em relação a essas outras afirmações tão impactantes. Essa aqui me impressionou: ricos, pobres, maníacos, pervertidos, ladrões, pedófilos, sadomasoquistas. Ela transava com todo mundo, não é? Por dinheiro, e também já de olho em algum milionário, empresário que aparecesse no caminho dela e que pudesse levá-la para
fama. E tem um momento do livro em que ela fala que ela chegava a transar, a média de homens com quem ela se relacionava sexualmente por dia ou por noite era de 7 homens, na verdade. Então a gente pergunta, não é, representando todas as perguntas que o público, principalmente os twitteiros, vem fazendo. O fato dela ter dado uma virada na vida, ter recentemente, é uma coisa de meses, nem um ano tem ainda, que ela se tornou evangélica, já seria suficiente para limpar essa aura de negatividade, essa coisa, porque ela transou com pessoas, não é o fato simplesmente de transar. Esse relacionamento sexual com essas pessoas que, como ela diz, vão de pervertidos, não é? A pedófilos, a ladrões, a sadomasoquistas, esse povo, a maníacos, né? Tem uma carga espiritual pesadíssima, é uma coisa de baixo mesmo. Como é que fica? É tipo assim, ela ficou contaminada, como é que se limpa disso? A religião, apesar de ser tão recente, já ajuda? Essas são as perguntas principais, Márcia. Impressionante. Nossa, porque ela devia sair carregadíssima, né? Nossa, da aflição. Carregadíssima. E assim, ela vai criando karma em cima de karma na vida dela. Entendi. Porque assim, existe na física quântica, vamos falar de... Newton dizia o seguinte, tudo que eu emano, volta. Ela continua emanando coisa ruim, porque... Por quê? Para que se mostrar desse jeito nesse livro? Então, mas ela já não está mais transando com Sim, ninguém. mas ela não precisava contar essa história. Para quê? Sabe, isso aí vai deixar as pessoas maus, assustadas, tá falando nomes aí, ou sugerindo que ninguém é bobo, nomes de pessoas, isso é muito ruim. Então ela tá emanando coisa ruim e vai voltar, vai continuar voltando. Fora as magias negras que ela fez, que ela emanou, ficou aleijada praticamente. Então, existe a lei do retorno. Agora, cada pessoa, eu com você aqui, conversando com você, existe algo chamado emaranhamento quântico. Nós vamos continuar ligadas porque há de eterno. Ótimo, então você pode morar na China ou no Japão, nós estamos ligadas para o que é de eterno. Você imagina essa menina que fazia sexo de todas as formas, imagina esses homens drogados, enfim, o que rolava. O nível espiritual baixíssimo e ela grudada nesse monte de homem por reencarnações e reencarnações, até despolarizar isso dessa menina. Imagina que um ano de oração, imagina, não, vai demorar muito. Ela vai estar sobre a lei da causa e efeito, não tem jeito. Então, assim, bacana que ela esteja orando, sabe, que ela acordou. Mas assim, o que passou, né? O que passou é a mesma coisa que eu chegar no banco e falar, olha, desculpa, viu, tudo de bom para vocês, mas eu não tenho dinheiro para pagar. O banco vai falar, tá bom, mas você vai continuar devendo. Não é porque você está bonzinho e está falando que não. Então, os débitos da URAC no astral e os emaranhamentos quânticos com esse monte de homem. Ou seja, esse emaranhamento quântico, vamos dizer assim, é a energia que energia fica misturada. Por exemplo, a energia que um homem fica com ela. Por exemplo, esses homens demoram assim 30, 40 anos para aquela energia sair do corpo físico dela, de verdade. Então você tem ideia da cabeça dela, das torturas que ela tem, mentais inclusive por causa disso. Então ela não está sozinha, ela está com toda essa cambada em volta dela. Isso do ponto de vista espiritual. Para ela isso não vai, acho que ela nem vai ficar impressionada com isso, porque como evangélica ela não vê dessa maneira. Mas aí, por exemplo, né? Allan Kardec tem um livro que é legal da gente ler, chama O Céu e o Inferno. No capítulo 7, ele fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Interessante. Todo mundo deveria ler. O Código Penal da Vida Futura. Então é assim, o Edivaldo Franco é que fala muito disso. Então é assim, existe uma regra espiritual para que você não cometa absurdos nessa vida. Não é porque você virou, sei lá, qualquer religião, que você virou um Buda hoje, que você se iluminou, que o teu passado acabou de existir. Não. Esse passado vai vir, em vidas, até que ela se despolarize de tudo isso, que essa gente saia da aura dela, que as magias negras que ela fez, infelizmente, ela vai ser cobrada, não tem jeito, pelas almas. Já foi, né? Ela se esquartejou, né? A perna dela ficou toda ruim. Então, já foi cobrada, já está sendo cobrada. Então, o que ela tem que fazer? Caridade. Amar. Escrever livro falando de Deus e não de orgia.
Ponto. Então, mas acho que o próximo vai ser Se Deus isso, quiser, né? não é assim? De repente, com a história de superação, para ela desse contar lado assim, já na olha, prática eu mesmo. me superei, tudo aquilo que foi podre, agora eu vou contar para vocês uma história de amor com Deus. Aí ela está fazendo caridade, caridade, caridade. Aí ela vai estar quitando débito, débito, débito. Por enquanto, continua no débito. Por enquanto, continua ruim a aura dela. Por enquanto, continua cheia de espíritos. Esse tipo de alma aí é difícil de desgrudar da aura. É difícil de sair da aura dessa menina. São homens que tiveram prazeres absurdos com o corpo dela. Então, eles, no momento de absurdos futuros, ou seja, ele vai para uma outra orgia, de repente ele fala, mas com aquela menina foi tão bom que é no caso Auraki. Então, ele, de novo, ele traz para ele a imagem dela e da orgia que foi com ela. Você tem ideia disso? Pensou, acontece. Então, os homens que estiveram com ela, que acharam ótima a misturando coisa, ainda a energia deles com a dela. Dia e noite, dia e noite. É muito duro, é muito difícil, o karma dela não é fácil, eu tenho assim, tomara que ela ore muito mesmo, para ir queimando o karma, mas eu não acho que nessa reencarnação, Sônia, vou fazer uma continha assim, porque ela é muito jovem, ela tem 27 ou 28 anos agora. Menina, né? Ela deve ter ficado em pecado, que é o palavreado que se usa, vamos caracterizar dessa maneira. Ela deve ter ficado nessa vida, ela falou a partir dos 21 anos, quer dizer, em 6 anos, 7 anos é que ela cometeu tudo isso, é muito pouco tempo. Né, para uma carga negativa tão intensa. Se ela passar, então, negro, é assim uma bola escura. Mas vamos supor, como ela é jovem, ela vai viver mais 40 anos. Se nesse tempo todo, mais do que esse período da vida dela conturbado, ela continuar nesse caminho dela de fé, de testemunho, de evangelização, ela já não vai ter zerado tudo isso? Ela vai, mas assim, é a tal história. É a tal história. Não é por isso que ela não vai ter alguns percalços na vida. Então ela ainda vai receber, infelizmente. Porque ela vai estar mais tempo do lado do bem do que ela ficou do lado mas do assim, mal. Caridade, 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 o bem, o bem, o bem, caridade, 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 ela vai queimando o karma. Agora, eu vou te dizer, para você despolarizar uma pessoa, vamos supor que eu tenho um amante, tá bom? Tive fiquei lá com ele grudado, ele é amante não, meu marido, vai. Aí acaba, o casamento acaba. 16 anos para despolarizar. Nossa! Isso se ele não for meu obsessor vivo. Porque tem marido que fica, ela vai pastar, ela vai sofrer, não quer ela com ninguém, e pensa em mim, aí vai criando forma pensamento. Agora, se o cara, separação, separou bem. Para fazer isso aqui, ó, separar a aura, o corpo astral de uma pessoa, no mínimo de 16 a 20 anos. Agora, caramba, melhor não casar, viu, gente? É melhor não separar, né? Ou então ficar de bem com quem separou. Mas assim, é uma lei, é assim que funciona o universo, portanto, a gente tem que pensar bem o que fazer com a nossa vida, né? Jorge Lordello, te impressiona o seu olhar masculino junto com o olhar espiritual a uma jovem descrever uma vida tão pesada quanto ela? Sônia, desde quando a Andressa teve esses problemas de ordem física, foi parar no hospital e quase morreu... Você conheceu a Andressa aqui na Rede TV, né? Isso, e a gente vem acompanhando a vida dela antes e depois desse problema sério que quase a levou à morte. Ok. Só que ela vem em pílulas contando tudo que ela fez de ruim na vida. Eu acho que uma coisa é uma verdade. Uma pessoa que vai quase à morte, a tendência dela é que quando ela se recupera, ela voltar uma pessoa melhor. Mas ela vem em pílulas contando. E agora no livro que eu folhei, e a gente percebe que aí ela abre realmente o baú de todas as coisas negativas que ela fez. E aí ela entra, ela fala em ladrões, ela fala em drogas, ela se coloca... Ela fala em pervertidos, em pedófilos, sadomasoquistas, maníacos, ricos e pobres. Então ela conseguiu, Márcia, pegar tudo que é de ruim que uma pessoa pode fazer nesse plano astral e ela teria feito em pouco tempo. Sônia, a gente sabe que na mídia em geral tem mulheres que estão para mostrar o corpo. Ou para ser modelo, ou para fazer outro tipo de atividade. Ok, mas de todas elas, que todo mundo já viu, a mais escancarada e exagerada, para mim, sempre foi essa moça. Eu não conheci ninguém
nos últimos 30 anos de TV que se expôs de uma maneira tão pesada como ela fazia e exagerada. Ela cometeu todos os exageros. Ok. No limite mesmo. No limite. Né? O que eu posso te dizer dela, quando ela não teve a doença, do convívio que eu tive com ela aqui na Rede TV. Para quem não conhece, a Rede TV aqui tem um corredor enorme onde ficam os camarins, onde a gente trafega. A gente vai se cruzando. E você acaba encontrando desde o funcionário de limpeza até quartistas e os sócios da empresa. E uma coisa interessante, Sônia, pelo menos comigo, né? 99,9% são pessoas que param o olor dela e dão um abraço para bater papo. A única pessoa, nesses anos todos de Rede TV, que passava de nariz em pé e não cumprimentava era André Surak. Olha, mesmo? Pelo menos comigo. Você vai falar uma outra coisa. Comigo. Não é aquela... Nossa, olha, a gente vendo de perto, ela é muito legal, é outra pessoa. Não é isso. Quando a Andressa era antes da doença, às vezes que eu estive aqui, eu não consegui trocar uma palavra com ela. Mesmo em relação à sala de maquiagem, você entrava, é normal, as pessoas, o olor dela como vai, você cumprimentar. Então ela também tinha o nariz em pé, porque ela se achava acima de todas as mulheres e ela mesma já disse, e diz no livro, já disse em outras oportunidades, que ela tinha maneiras também espirituais de conquistar qualquer homem que ela quisesse. E que ela subiu na carreira passando por cima de outras pessoas. O pior de tudo isso, Sônia, é o seguinte, tudo que ela fala no livro, o pior que eu acho é quando ela fala que utiliza de bruxaria para prejudicar outras pessoas. Aquele homem que pagou também teve prazer. Ele pagou, ela recebeu, acho que empatou 0-0. Mas quando ela faz bruxaria para prejudicar outrem, para subir numa carreira artística, ou, eventualmente, como ela disse, que ela quis ter homem casado e queria que essa pessoa se separasse, aí sim eu acho que o karma dela é muito difícil ela se desligar, porque ela prejudicou alguém. E eu acho, já que ela está fazendo uma limpeza espiritual, e nesse livro ela abre a descarga, eu acho que ela deveria procurar essas pessoas que ela prejudicou e fazer uma meia-culpa, porque ela deve perdão a essas pessoas. Essas pessoas, se for o Cristiano Ronaldo, ele já fechou a janelinha do ônibus na cara dela e já desapareceu. Eu acho que essas pessoas não vão querer esse contato. Bom, mas eu acho que é uma obrigação mínima de ela, pelo menos tentar procurar e pelo menos de fazer alguma coisa para tentar reparar o que ela mesmo disse, que ela não conta o que ela fez, mas o que ela teria prejudicado. Né? Agora, todo esse exagero culminou com uma doença gravíssima. E me dá a impressão mesmo, Sônia, pessoas que passam por doenças graves ou quase morte, a tendência é a pessoa fazer uma reflexão e se desapegar dos bens materiais e ir para o lado mais espiritual da vida, o que parece que ela está fazendo. Que um movimento que ela fez foi esse. Eu acredito, acho realmente que, meu Deus do céu, porque quando vieram à tona, né, as declarações de eu fazia bruxaria mesmo, magia negra mesmo, eu separei marido e mulher, eu fiz magia para tirar colegas do meu caminho que pudessem dificultar a ascensão dela profissional, achei que ali já era o fundo do poço, mas não era. Então ela conta coisas que assombram, né? E muita gente fica indignada, mas eu acho que, puxa vida, a gente tem que ter pena mesmo, porque isso deve ter sido carregado do maior sofrimento do mundo. Às vezes o nariz empinado era uma questão de defesa. Eu não olho para você, para que você não olhe para mim, não veja quem eu sou de verdade, só que a verdade para ela era ser um ser muito, muito ruim, não é? Uma coisa que não fosse digna de ser amada de verdade. E talvez por isso ela vivesse todas essas experiências humilhantes no sexo, porque foi assim que ela acabou se desenvolvendo, crescendo com essa autoimagem péssima dela mesma, que acontece com crianças vítimas de abuso sexual, e ela foi uma delas. Então, acho um exagero, né? Acho que não precisava tanta coisa, tanta exposição, mas isso é o nosso ponto de vista. Talvez para ela fosse necessário, como a gente falou aqui ontem, não sei se a Márcia concorda, o Lordelo também, de repente falar, gente, olha, eu fiz tudo isso, é tipo uma confissão pública mesmo, sabe? Então quem quiser odiar já odeia, e quem quiser gostar de mim vai gostar sabendo tudo aquilo que eu fiz e o que eu já não faço mais e o meu recomeço de vida, né? De repente ela precisava mesmo. Esse livro é aquela história, vou zerar minhas contas, vocês vão saber quem eu fui e quem eu estou sendo a partir de agora. Talvez isso justifique essa coragem de tamanha exposição, porque realmente é complicado, né? É porque, veja bem, você sabe o que eu estou vendo agora?
pelo vídeo, que corpo lindo que ela se fez Ela ter. fez, Nossa, ela foi esculpindo, né? Nossa Senhora, uma mulher lindíssima. Mas assim, ela usava o corpo para seduzir todas as pessoas, acredito até que mulheres e etc. Quando ela viu que ela não conseguia seduzir, o que ela fez? Bom, já que não vai aqui pela terra, eu vou lá para o inferno conversar com os magos negros e vou pedir para eles trabalharem para mim, para acabar com isso, gente que esteja me prejudicando. Então, sabe, assim, quer dizer, ela foi mesmo no fundo do fundo. E essa é uma tristeza, porque essas almas, elas não têm piedade. E essas almas rondam a pessoa. E esse, por exemplo, se uma mulher largou do marido com trabalho de magia por conta dela, você imagina o karma que ela criou com essa mulher. Aí vai tempo. Aí não tem outra coisa, sem querer desmerecer a beleza dela, ela é linda. Ela não tinha esse corpo, ela não tinha esse rosto. Não sei se a produção tem as fotos antigas dela, antes da fama. Então o que a gente observa, e ela diz no livro que ela gastou muito dinheiro. E quando ela faz as cirurgias plásticas, tem Márcia, as fotos. Olha aqui. Essa era ela. Você não fala que ela era a Andressa nessas fotos. É uma garotinha mesmo. Ela quis tudo no exagero, Sônia. Ela saiu. Aí ela já tinha mais o rosto atual, já tinha mais o peitão, mas ela ainda era magrinha. Não, ela saiu de um padrão de uma menina bonita, mas uma pessoa que talvez não chamasse tanto atenção. Ela queria ir para a mídia e ela consegue por quê? Através do exagero. Porque o corpo dela, o que a gente observa nas fotos antes do programa que levou ela quase à morte, simples, né? que é impossível ter um corpo daquele. Né? Tudo ela foi no exagero. Tudo, desde o seio até tudo para ela era uma coisa muito rápida. A palavra que define a Urashima. Então, veja bem, Lordela, é dado a nós inteligência. Nós somos seres humanos. Nós temos consciência e liberdade de escolha. Eu não posso julgar uma pessoa que optou pela vida dela dessa forma, a vida dela. Até o momento em que ela não prejudique as outras com magia, tá? Então, assim, abuso que ela fez com ela há de receber de volta e pagar. Agora, mexer com magia negra, aí eu vou dizer para vocês, haja reencarnação e haja oração, porque mexer com gente é prejudicar o próximo, independente, né? Mas fazer um contrato desse tipo de coisa, com demoníacos. Porque assim, é isso. Na verdade, assim, além de você, eu tiro o teu marido de você com magia, eu vou ficar com débito com você. Tudo bem. Mas você fazer um contrato de verdade. Olha ela novinha aí. Então, não vi ela ainda, puro, né? Aí ela não tinha mexido ainda no bumbum, ó. Tá. É mais normal, vamos dizer assim. Aí não, aí ela já estava feita. O rosto está completamente diferente, o rosto. Mudou tudo, é outra pessoa. Sônia, tem uma seguidora minha, Martinha, ela está falando assim, Lordelo, por que a Andressa Urach não doa todo o dinheiro desse livro para que realmente ela possa fazer um bem com essa história, com essa página negra da vida dela? Fica aí uma... A gente não sabe muito ainda dessa questão, fica a sugestão, né, Lordelo? O que ela vai poder fazer ou não. Se discute também esse número impressionante de 1 milhão de exemplares. Até o Paulo Coelho, né, que é um dos nossos escritores mais conhecidos internacionalmente, duvidou. Ele pôs uma lista, ele nem está no Brasil, lá da Europa mesmo, através do Twitter, ele colocou uma lista dos maiores vendedores, autores brasileiros vendedores de livro, e como cada um não chegou nem a 500 mil de exemplares, né? Inclusive ele cita o Bispo Edir Macedo, vendeu tanto da sua biografia, não sei por que ele cismou. Ele, Paulo Coelho, tomou as dores, porque eu também não sei se ele saiu com algum livro com 1 milhão de exemplares, talvez o cotovelo tenha doído, a gente não sabe. Para ele pegar isso tão, né, a ferro e fogo, passa até uma tabela pro pessoal das redes sociais mostrando que isso é praticamente impossível, mas assim, a gente sabe que alguma coisa ela possa receber, mas realmente o destino desse dinheiro não se imagina. Porque se vender 1 milhão de livros, ela seria uma pessoa rica.
Ela, óbvio que ela não fica com todo esse Que ela dinheiro. ganhasse R$1 por livro, ela tem 1 milhão de reais. Não, Sônia, o escritor ela ganha mais. Ela tem aí, ela tem uma notoriedade que vai fazer ela ganhar basicamente 12% da capa do livro. Verdade. Quanto vai custar esse livro? Entendi. Quer dizer, então se ela ficasse dinheiro para ela, uns R$40. 40 acho, reais. né? R$40, Por aí, 10, 12% disso, são, vamos dizer, R$4 vezes 1 milhão, são R$4 milhões. Mas o Paulo Coelho tem razão, não se vende Arrumou a 4 vida. milhões de reais assim. Agora, que o livro gera curiosidade, gera. Outra coisa, Sônia, garotas Se de... parar de falar um pouco do conteúdo do livro também, porque senão daqui a pouco todo mundo acha que já sabe as partes principais e aí não quer comprar, E eu acho que né? tem muita Chega. garota de programa, Sônia, que tem uma vida não de glamour, mas que acaba entrando nesses exageros. Topa tudo por dinheiro. Que no caso dela, eu acho que a Andressa virou sinônimo desse exagero. Ela exagerou em tudo. E ela fala, né, que ela era a prostituta mais desejada. Olha, ela se apresenta como uma das prostitutas mais caras e desejadas do país. E tem um momento do livro, que foi publicado também pelo site, se eu não me engano, está no Ego, está aqui no Catraca Livre, em que ela fala que ela era mais cara e mais desejada porque ela sempre fez o que normalmente as prostitutas não aceitavam fazer com seus clientes. Inclusive beijar na boca, que é um tabu das prostitutas. A gente viu isso no filme Pretty Woman, né? Com a Julia Roberts. Os clientes você nunca beija na boca, é a primeira coisa que você avisa. E ela disse que ela beijava e muito, e fazia muitas outras coisas que normalmente as colegas de profissão daquela época não faziam de maneira alguma. Por isso ela era sempre a preferida. Ou seja, Na verdade, eu acho que esse que não ficou valor... nada para ela não confessar, né? Sônia, esse valor aí de 15 mil 2 horas, na verdade, o homem que paga, e tem homem que paga, na realidade paga porque ela era famosa. Porque na realidade a pessoa depois vai contar, olha, eu estive com o André Surak. Não é o valor por ela ser uma mulher bonita, porque mulher bonita tem de monte que vai faturar para o programa. Mas ela chegou, ela alega que teve uma relação com o Cristiano Ronaldo, ele nega. Então ela é uma pessoa que em tese tem uma fama internacional. Olha, ela explica isso também. Vamos ler esse trecho. É o seguinte, quando ela fala no livro sobre o suposto caso amoroso com o jogador português Cristiano Ronaldo. Também é retratado na biografia. Ele está no livro, qual vai ser a reação dele também a gente não sabe, porque ele invocadíssimo com ela, invocadíssimo. A Andressa diz que em 2013 recebeu uma ligação do atleta e ele disse assim: você é realmente a Miss Bumbum do Brasil? Porque ela foi, né? Teria perguntado ele: você tem o bumbum mais bonito e eu gosto de bumbuns. Eu botei essa palavra porque ele falou outra que não é tão delicada. Aí ela diz assim: eu não conseguia acreditar que tinha a chance de ter um encontro romântico com um dos principais jogadores de futebol do mundo. Eu não queria nem saber de ser paga nessa viagem. Eu pensei que nenhum dinheiro pagaria o sucesso de estar ao lado de Cristiano Ronaldo. Um mês depois desse telefonema do craque português, Andressa teria viajado para Madrid para encontrar o craque em um hotel. E aí ela diz no livro: eu estava no elevador privativo da suíte e meu coração parou quando a porta se abriu. Era ele, Cristiano Ronaldo. Sorrindo, ele me convidou para entrar e nós conversamos rapidamente sobre o que iria acontecer. Então, ele me agarrou e nós tivemos uma relação sexual bem intensa. Ao contrário do que imaginei, o jogador era um pouco agressivo na cama e passamos menos de 1 hora no quarto. Foi um encontro intenso, até meio agressivo, não é? Como disse ela, e curto, porque eles ficaram menos de 1 hora no quarto. Não seria fácil reconhecer à primeira vista essa mulher. Andressa Urach, depois de todo o sofrimento, mostra-se outra pessoa. Seria fácil reconhecê-la pela imagem abaixo. Aí ela conta uma outra história aqui sobre o filho, mas tem um outro
um outro site que conta o que aconteceu na sequência. Né? Ela disse que não imaginava que fosse o jogador. Tananana. Bom, aí quando o encontro terminou, quando ela não tinha intenção de que seu encontro, Andressa ainda conta que não tinha intenção de que seu encontro virasse público, mas ela queria uma foto com ele para se promover no Brasil. Então, depois que eles terminaram de transar, ela já ia embora, aquela coisa toda, ela perguntou para ele se ela poderia tirar uma foto como fã. O que já não era verdade, porque antes ela fala, né? Eu não queria nem receber por essa viagem, que eu fiquei imaginando o sucesso que seria ter um relacionamento com o Cristiano. Então ela já pensava, sim, em ter uma foto com ele, mas não era uma coisa de fã para ela guardar para ela. Era justamente para postar e o mundo todo ficar sabendo que de alguma maneira ela esteve ali ao lado do Cristiano. Então ela perguntou para ele se ela podia tirar uma foto como fã. Ele foi esperto. Ele falou assim, poderíamos tirar a foto, mas não no quarto. Ele me mandou descer e esperar no lobby do hotel. Ela desceu, esperou, ele se mandou, né? Os seguranças dele foram lá, pegaram a Andressa, levaram para o quarto onde ela tinha estado com ele e a trancaram lá por 3 horas. Não que fossem fazer alguma coisa com ela, mas para dar tempo dele estar bem distante quando ela saísse de lá, né? Que ninguém pudesse abordar o Cristiano ou ela provocar algum encontro com ele para fazer alguma foto comprometedora, mesmo porque ele tinha um relacionamento. A intenção dela em relação a isso foi de pura vingança. E agora arrependimento, mas isso eu conto para vocês já, como é que foi quando ela saiu daquele quarto, que ela pensou em fazer e como ela vê hoje esse episódio. Primeiro eu queria saber da opinião da Márcia sobre essa parte que você ouviu aí. Ela tem todo o direito de fazer com a vida dela, nós temos o que a gente quer, mas me desculpe, uma pessoa que fala em Deus hoje, colocar um ser humano dessa forma, ela fala nome, eu tô abismada que ela fala o nome da pessoa, como foi o encontro, como é que foi esse amor. É porque esse caso ficou público mesmo, ela ficou conhecida internacionalmente por conta disso. Aí vem a vingança. Então vou ler a vingança, pra você sabe ter o quadro completo e perder a respiração de vez. Eu perdi, assim, eu não tô vendo que essa moça, desculpe gente, ela não subiu o padrão vibratório dela em nada. Porque ela continua fazendo... Isso lá no passado, né? Mas, por exemplo, não pode escrever um livro... Para quê? De novo, um livro contando uma coisa dessa. Para que o povo saiba mais. Com que intenção? É para vender o livro. Eu penso assim. Então, eu continuo achando que o padrão vibratório dessa moça é muito baixo, infelizmente. Ainda. Essa primeira parte da história com o Cristiano, o que você achou? Que ele fez certo em dar uma sumida, né? Olha, para mim a história é confusa. Tá. Se alguém me contasse essa história e perguntasse se acredita, eu falo, não acredito. A história é um pouco confusa. Eu não sei se ela realmente foi, se ela ficou, porque a história não bate. Eu gosto de história que se ouve, você encontra um certo nexo. Quer dizer, ela está aqui no Brasil, recebe um telefonema do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, aonde ele viu, por que se interessou no vídeo, sendo que na Europa também tem mulheres belíssimas, quer dizer, se interessou, chama ela lá e no final não fica 1 hora no quarto, por quê? Isso daqui é uma mensagem do Cristiano Ronaldo para ela, olha aqui. Então esse bumbum tem que ser o diabo? Me explica aí, como é que essa mensagem é dele? Isso é de Instagram? Não pode ser, de chat. É mensagem por celular, na verdade. Meu Deus, diz ele depois, a gente não sabe aí o que eles estavam o que tem que verificar se é ele mesmo, se não é um fake, quer dizer, ela está colocando... Mas dá para ser fake nessa história de mensagem? Dá, Sônia, você pode montar Porque aquela menina do Neymar, que agora eu esqueci o nome dela, ela também trouxe mensagens que eram de verdade do Neymar. Lembra? Tanto mas que ela deu tem o rolo que ela deu. tem, E foi lá em Madrid também. Essa história de ligar para o Brasil e falar vem, tá cheio, viu? Tá cheio, é complicado. Eu já discordo um pouquinho do eu acho que para ela chegar nesse ponto aqui, passado tudo, e colocar de novo essa história, me parece que é bem real. E assim, é comum isso, Lodé. Assim, meninas irem daqui para lá e para cá, elas viajam. É porque... Mas assim, você acha o que não soa bem isso aí? Que ele tivesse entrado em contato direto com ela? Sônia, para ela provar que ela esteve lá realmente com ele, tudo bem, tem isso aí que para mim não é prova. Mas quem que pagou as passagens? Da onde veio o dinheiro? Tudo ele.
isso. Então, mas onde estão as contas, como veio, quando ela chegou lá, quem foi buscar? Quer dizer, que não tem uma foto. Quer dizer, foi num hotel, não tirou uma foto do hotel. Quer dizer, isso tudo, quer dizer, a prova só acaba sendo Mas a foto esta... do hotel também não ia ser prova. Não. A Sônia, ele Eu está acho que lá. A foto com ele poderia, né? Mesmo assim, não seria a prova de que eles tivessem tido alguma coisa. Mas seria falar, bom, ela teve, pelo menos com Sônia, ela Cristiano. foi de Mas ele graça, foi ela alega que esperto. foi de graça para depois fazer notícia desse encontro. E ela não conseguiu armar nenhuma Ela não situação conseguiu. de um Foi no telefone, susto, de né? gravar. Não, mas Ele peraí, foi isso mais quando- esperto. Ele foi, imagina. esperto. Ele Ele já deve devia estar acostumado com esse tipo de golpe, né? Ele já tem o segurança dele, vai ficar ali quietinho, eu vou embora. Então, ela não conseguiu, né? Mas eu acho que foi verdade isso. Mas teve a vingança. Vamos ver a vingança aqui. Olha, vingança contra o jogador português, segundo o site Ego. Ela dizendo, eu esperei no estacionamento por 40 minutos, ao bolo que ela levou, ao cano que ela levou, por 40 minutos até um funcionário do hotel me informar que ele já tinha ido embora. Quando eu peguei o elevador para ir embora, outro funcionário me pegou pelo braço e pediu, suba, Cristiano está mandando você subir. Sem reação, eu voltei para o mesmo quarto, que dessa vez estava vazio. Eles me trancaram lá por 3 ou 4 horas. Tá me lembrando Angustiada. Elisa Samúdio, viu, Sônia? Tá me lembrando de Elisa Samúdio. Como assim? Ficou no quarto, não faz ali, né? pressão. Angustiada, eu liguei para meu agente para pedir ajuda. Assim que estava livre, a única coisa que pensei foi em desejo de vingança. Disse ela, que contou a história a um tabloide inglês. Foi aí que ela procurou a imprensa internacional e contou essa história. E foi aí que virou aquele escândalo que todo mundo conhece, né? Segundo Andressa, o jogador ligou para ela e disse, quando ela explodiu esse escândalo, essa história, num tabloide inglês, ele ligou para ela e ele disse, eu juro que a justiça será feita, sua piranha. Eu vou mandar pessoas atrás de você. Você não me conhece e vai ver do que eu sou capaz. Nada aconteceu, claro, ele falou isso no momento de ira, mesmo porque ele está ameaçado de perder a mulher dele. E aí a Andressa disse se arrepender de toda essa confusão. E ela fala, eu gostaria de pedir desculpas públicas para Cristiano Ronaldo e a namorada dele. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escreveria uma nova página para tudo o que aconteceu. Então, aconteceu, ela sentiu desejo de vingança, ela se vingou e hoje, nessa nova fase, olhando para trás, ela está muito arrependida, já fez um pedido público de desculpas e disse que se pudesse voltar no tempo, e é isso que a gente nunca pode, infelizmente, ela escreveria uma nova página. Nem assim? Se o Cristiano ligou novamente para ela, ela não gravou a mensagem? Ela tem prova disso? Quer dizer, estava tão magoada assim, quer dizer, se ele ligou e falou, quer dizer, então, não sei. Eu acho que a história ela foi para lá. O rapaz, Sônia, chama ela no hotel, não ficou 1 hora. O que aconteceu então? Ela não explicou. Ele não gostou. Rapidinho. Ele não gostou? 1 hora só. Pô, não ficou menos de 1 hora. Menos de 1 hora, ela fala. A mulher faz a viagem no oceano para chegar lá, menos de 1 hora. Estranho. Para você não faz sentido. Eu acho estranho. E um homem de segurança, de investigação, ele sabe analisar as coisas, né? Mas agora, para você, a história é completa, Márcia. O que você acha? Então, para mim, eu acho verdadeiro, mesmo porque é usual isso, tá? Tá. E só que eu acho que para uma pessoa que contrata uma menina como essa, age assim mesmo. Ele chega, desculpe a palavra, ele usa. Nem olha na cara e fala assim, quer saber o que mais? Fui porque tem outras e outras, a hora que eu quiser. Eu quis ver o seu bumbum, foi um momento, tchau mesmo. E trata como animal mesmo, né? Usufruiu e pronto. Usufruiu e pronto. Então, assim, eu acho que pode ser verdade. Eu só fico imaginando que essa moça não engoliu a vaidade que ela tinha, não engoliu os sonhos que ela tinha. Vamos olhar do outro lado. Os sonhos que ela tinha, blá, 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 engoliu tudo por conta da matéria. Então, ela só pensou no dinheiro. Ela só pensou em ser rica. Ela só pensou em correr, ficar rica. Não era ser só rica, era ser famosa também. Parece que ser famosa é ser amada, né?
Pois é. Ser famosa, pessoas... todo mundo vai me amar. Quer dizer, ela buscava o amor, né? Ela buscava o amor de todas as formas e não conseguiu, né? Tomara que agora, com essa nova revelação da vida dela, ela consiga. Repito, o karma dela não parou por aqui, vocês vão ver quanta coisa ainda vai acontecer com essa menina. Deus queira que não, mas não existe, não posso falar de Deus nessa hora. Você fez, emanou, voltou. Só tem encrenca. Só tem coisa que não é legal, não é, só tem confusão, só tem almas das trevas, só tem gente, imagina esses homens com sêmen dentro dessa menina, porque se ela topava tudo, ela topava tudo. Ela deixa claro. Então, você imagina o perispírito dela, você imagina a aura dela carregada com todos esses pensamentos. Olha, eu acredito que vai, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, para ela ser feliz. Infelizmente, em 7 anos, ela fez tudo o que uma pessoa pode fazer para virar espiritualmente miserável. Eu sinto muito. Olha, nessa lista de maníacos, pervertidos, ladrões, pedófilos, sadomasoquistas, ela inclui também, segundo o site Ego, relação com traficante de drogas, em que ela diz, né, ela contou que se relacionou com um traficante de drogas casado aqui em São Paulo, que a sufocou durante o sexo. Ela diz, ele me disse que se eu o traísse, ele me matava, ele me mataria, né? Então tem mais essa confissão para engrossar aquela lista. Eu vou até procurar no livro dela, eu não entendi quando ela fala pedófilos. O livro dela sai no final desse mês. Eu não entendi o que ela fala pedófilo. Por quê? O pedófilo, pouca gente sabe o que é. O que é pedofilia? Pedofilia, Sônia, é quando um homem ou uma mulher tem interesse sexual por crianças. Tá, ok? Então eu não entendi como ela fala, vai com pedófilo, quer dizer, ela é maior de idade. Me passou uma ideia absurda pela cabeça, não sei nem se dá para falar, mas que se for isso, aí eu vou, assim, acreditar piamente no que você está falando. Não é? Porque tem pessoas que fazem isso, falando de um jeito muito mais leve, é colocar, assim como existem 3 adultos, podem existir 2 adultos e mais menores de idade nessa história. Se aconteceu isso aí é gravíssimo. Aí para mim eu acho imperdoável. Mas como é suposição, vamos deixar para lá. Mas é estranho o pedófilo nessa lista. O pedófilo jamais faz sexo com uma mulher. Ele pode ter essa mulher, mas jamais vai pagar para ter uma mulher. Ele quer uma criança. Mas aí, não pode. Em qual contexto ela coloca isso? Coloca junto, né? Ela coloca um grupo, como né? Um trabalho de prostituição. Como um trabalho de prostituição infantil. Você me desculpe, mas está muito claro isso. Agora, para quem suportou tudo, apanhou, sadomasoquismo, isso aqui, e a gente sabe que existe essa coisa de pedofilia, infelizmente. Eu sei, Márcia, mas quando é com maior de idade, a pessoa está recebendo para aquilo, eu acho que acaba sendo uma relação comercial. Pedofilia até 14 anos. Pedofilia até, ou seja, agora, pedofilia já é outros 500. Tá. Pedofilia já não envolve dinheiro. Aí você está pegando criança. Crime. Quer dizer, então isso aí. Vamos esperar para ver se no livro ela explica. Ou no livro, ou nas entrevistas sobre o livro, ela explica essa história. Eu acho que quem entrevistar a Andressa daqui para frente é uma boa pergunta para fazer para ela. Para ser feita mesmo. Já que ela está abrindo a vida dela, o que aconteceu nesse... Bom, olha, 1 milhão de exemplares e 1 milhão ela teria gasto nesses 7 anos em cirurgias plásticas. Aqui eu acho que está superfaturado também. Olha, Sônia, como eu te falei, né? Ela 1 milhão em cirurgias plásticas. Eu conheço tanta gente que ela fez. Ela cabeça e botasse outra. Eu não consigo. Nem Las Vegas. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu que fez uma cirurgia recentemente, fez uma cirurgia grande no rosto, pessoa de mais idade, queria... Eu perguntei, quanto você gastou? Ele falou, 20 mil reais. Tá. Quer dizer, 1 milhão em cirurgia. Eu 100 mil, 45, quer dizer, 50, mas todas 1 milhão que ela de reais fez, é dinheiro, hein? Não estou achando que não. Lógico que não. E assim, né? Tudo bem a gente fazer uma cirurgia, um pedacinho do nariz, etc. Mas ela mudou o corpo dela, parecendo outra pessoa. Quer dizer, ela nem isso entendeu, que ela não estava aceitando Deus nem nesse ponto. Quer dizer, se ela mudou a fachada externa, é óbvio que a interna também está alterada. Então, assim, até nisso, ela foi demais. Sabe, você pode fazer uma cirurgia, tudo bem, a gente pode até, o silicone, mas assim,
o nariz, mas fazia inteira, o negócio aí foi inteiro. Quer dizer, ela se mudou. Ela não aceitou nem a imagem que Deus deu. Aí é um pecado, gente. Mais uma vez eu digo, que karma que essa menina tem para pagar, que débitos que virão para ela, que esmolas que ela tem que dar no mundo, o que ela tem que ser de maravilhosa daqui para frente, e haja vida maravilhosa, para poder quitar tudo isso. Meu Deus, como uma pessoa em 7 anos faz tudo isso com ela. É terrível, gente. Olha, daqui a pouquinho nós vamos analisar outros acontecimentos com os outros artistas, do ponto de vista espiritual também, com a Márcia, com o Jorge Lordello. Mas muita gente está perguntando, mas como é que ela decidiu partir para a prostituição? A Andressa não foi casada, a Andressa não tem filho, que período da vida dela isso aconteceu? Como vocês estão sabendo, nos últimos 6, 7 anos da vida, ela já tinha se separado. Ela casou muito jovem, com 17 anos, teve o filho, com 21 anos ela se separou. E ela conta no livro o início da prostituição, que é o seguinte: a Andressa contou que começou a se prostituir após se separar do pai do filho dela, aos 21 anos. Uma prima que trabalhava como dançarina em uma casa noturna em Porto Alegre a levou para lá e logo ela se tornou uma das melhores do local. E aí ela diz: eu fazia loucuras na cama. Eu beijava muito, que era raro, entre as prostitutas. Eu fazia tudo que as outras meninas não faziam. Com o tempo e o boca a boca, meu nome virou um dos principais na prostituição do país. Eu passei a ganhar de 400 a 3 mil reais. Eu cheguei a ganhar 30 mil reais por mês, trabalhando de segunda a sábado. Eu transava com 7 homens em um dia. Eu desenvolvi um estranho meio de sobrevivência. E aqui ela fala de sobrevivência emocional. Não é só de grana não, que ela já estava garantida, 30 mil reais por mês. Mas como é que ela ia sobreviver a tudo isso? Como a Márcia está falando, não é? Misturar a energia dela com a de tanta gente que não prestava, simplesmente não prestava. Aí, o que ela diz? Ela diz que ela usou, tipo um truque emocional, um jeito emocional de lidar com isso. Então ela fala que ela não sentia e ela nem pensava em nada, nem quando ela estava na cama com esses homens, nem quando ela saía da cama. Ela diz: eu me fiz uma pessoa vazia, eu não lembrava o rosto dos homens. Quando eu chegava em casa, esquecia tudo o que aconteceu na noite anterior, como se eu fosse uma atriz de novela, né? Que deixa as cenas para lá, personagem para lá, se desliga e volta para outra vida dela. Então ela disse que assim ela conseguia dar conta de tudo isso, porque realmente é extremamente pesado. Ela fala também do caso com o sertanejo, fala também do caso com o jogador de futebol. Mas vamos ouvir a opinião sobre essa história da prostituição, Adão. Sônia, o que me deu a entender no que você aqui ela fala em cifras mais normais, mais normais e antes de ser uma pessoa pública. Tá. Quer dizer, ela já teria esse faturamento. Faturamento antes de ser uma pessoa pública, mas ela tinha uma meta: ser famosa. Na verdade, ser famosa aumentaria esse faturamento. Ela ganhava 30 por mês, saindo com dezenas de homens, cobrando um valor, 400 reais. No momento que ela é famosa, é como uma mercadoria. É como um carro de luxo. Uma vez um relógio, você fala: como que o relógio custa tanto? Custa tanto por causa da marca. Ele não tem nada para custar tanto. Então, eu acho que foi uma estratégia inteligente, porque ela queria continuar no mesmo ramo, ela consegue atingir uma fama e ela se destaca no exagero. Ela começou com 400 reais e passou para 3 mil quando a fama de ser boa de cama, lá, fazer tudo que as outras não faziam, ganhou, realmente repercutiu nos ouvidos masculinos, né? E aí é o que você está falando. Ela queria também ser famosa, e aí sendo famosa, conhecida e tendo mais dinheiro ainda para fazer toda a reforma que ela queria fazer, aí fatalmente o rendimento aumentaria muito mais. Aí se acredita nos 15 mil reais? Não acredito em 15 mil reais. Eu acho assim difícil, porque é um valor assim exorbitante. Pode ter acontecido uma pessoa eu acho que uma pessoa ou outra muito rica ligou, mas eu acho que talvez tenha acontecido com uma pesa ou outra, mas não uma coisa assim não constante. Que esse seja constante mesmo o preço. Tem muito zum, né, Sônia? A gente... É igual, onde o Thiago Rocha está falando aqui, igual as atrizes que posavam no para Playboy, todas ganharam R$1 milhão. Isso nunca foi verdade. Não, é muito zum, a gente fica ouvindo, meio artístico, olha, fulano de tal, mas nesse valor eu nunca ouvi.
Isso foi a primeira vez que eu ouço publicamente o valor de 15 mil. Agora, o Tiago Rocha, o pessoal aqui nas redes sociais não acreditam na conversão dela. É mesmo? As pessoas na minha rede social não acreditam. Gente, eu acredito. Tá. Mas, você também não acredita? Tem dúvidas? Muitas. Tá. Bom, o tempo é o senhor da verdade. Não, o nada tempo contra, vai dizer. mas o tempo acho vai que dizer. as pessoas têm direito de se expressar também, né? Não, o que acontece, Sônia? Eu tenho muita amizade com o Tiago, e o Tiago entrevistou a Andressa nesses momentos de drama. E ele disse para mim que realmente percebeu nela uma mudança até no modo de falar. E, em razão da gravidade do problema que ela teve, e ainda tem, porque Sim, ela é uma mulher tem bonita, uma bomba mas relógio ela tá com um problema ainda sério na perna. E eu acredito que ela tenha realmente, caiu a ficha. Tá, eu acho que ela eu acho chegou num também. patamar lá em cima, e ela viu a morte e falou, bom, agora não tem mais jeito, tô com a perna também, tem da que ela tem. Mas o livro acaba sendo uma exposição que ela quis fazer, e aí traz esse tipo tipo de lavar comentário. a alma, né? Ela vai ter que aguentar o rebote de tudo isso, de novo. Não sei se de novo, porque ela não havia revelado esse tipo de coisa, mas vem todo um julgamento, por mais que, né, Cristo diga, não julgueis uns aos outros, essa coisa toda, mas ela vai passar por essa peneira da opinião pública com toda certeza. Mas eu acho que era isso que ela queria, tipo um acerto de contas. Pode ser. Né? Eu era isso mesmo, e agora como ela se vê melhor, e como ela acha que ela está conseguindo, está iniciando um novo ciclo na vida dela, então ela quer limpar essa história do caminho de vez. Assim, não tem mais nada para esconder. E pronto. Não, e nós tivemos acesso ao release do livro, né? E o Douglas Tavolaro, que é um grande escritor. Sim. Escreve muito. Olha só a polêmica que ele está provocando. E lendo o livro que vai sair, vai ser possível, acredito eu, que o escritor vai mostrar os problemas, mas vai mostrar também o lado dela, do que ela está, de como ela está reagindo agora a cada uma dessas facetas, né, da vida dela, que, como você disse, foi uma lavagem de roupa, que corajosa ela é. Porque eu nunca vi ninguém, Sônia, abrir o livro dessa maneira, ela conta com detalhes. E agora a curiosidade que você falou, essa coisa da pedofilia aqui, só no livro para saber o que aconteceu. O que aconteceu nessa história. Tomara Deus, né? Porque Deus é amor, amor. Ó, Deus é amor, 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 amor. Deus não castiga. Então, ele emite para essa menina, para mim, para vocês. Amor, amor, amor. Então, eu acho que esse amor divino está sobre todos nós. Eu espero realmente que ela, veja bem, mesmo que ela quisesse voltar a ser o que ela era antes, ela não tem mais físico. É verdade, mas acho que... É como se o divino falasse assim, espera um pouco, chega. Já fez tudo. Agora você vai ter que parar de uma certa forma, sabe? Tipo assim, chega, não dá mais, vai ser de outra forma. Agora você procura Deus, que é o que ela está fazendo. Eu espero que seja bem verdadeiro, bem da alma dela. Acredito muito na providência divina, mas vou repetir. Tudo que eu emano, volta. Então não é porque vira santo, ou que acha que só reza, que as coisas passadas não deverão ser quitadas. Elas voltam e a gente tem que resolver isso aqui. Então, vou repetir. Esse Cristiano Ronaldo, com este livro, de novo, vai ser encrenca entre ela e ele. Vai voltar para ela essa energia negativa. É isso que eu estou tentando falar. Então, tem coisa que não precisava. Porque mexeu com o nome de uma pessoa, levanta toda a história novamente. A história estava meio esquecida. De novo criou karma. De novo criou confusão, entendeu? Tá certo. Bom, eu volto aqui, a gente vai falar rapidinho da história do cantor sertanejo que está no livro, jogador de futebol também, e aí a gente vai passar para os nossos próximos assuntos, senão não vai dar tempo, tem muita coisa interessante para a gente analisar também sob o ponto de vista da espiritualidade, com a Márcia Fernandes e com o Jorge Lordelli. Bom, deixa eu voltar, contar rapidinho aqui a história do sertanejo, do jogador de futebol. Ela não entra em detalhes, mas dizem que no livro tem datas e referências, que embora ela não diga o nome, o tal craque pode ser facilmente identificado. Caso com o sertanejo, ela diz, em junho de 2013, Andressa foi convidada para uma reunião com um agente de um famoso cantor sertanejo que ofereceu para ela 20 mil libras? Não, né? 20 mil reais, eu acho, para ser a namorada do cantor.
Ele me disse que eu tinha que fingir que estava saindo com o cantor. Me informou que eu teria de abraçá-lo, andar de mãos dadas e até falar em entrevistas sobre o lado romântico dele. Eu aceitei imediatamente, mas o detalhe é que o tal cantor não tinha ideia do esquema. Quer dizer, o empresário bolou tudo, não avisou o coitado do cantor. Quando ele viu, a Andressa já estava lá bancando a namorada dele. Ela fala, ninguém me disse isso abertamente, mas eu acho que era uma iniciativa do pai ou do empresário dele. Por meses eu fui nos shows, eventos e sempre sorri ao lado dele, disse a Andressa Urach. E por aqui a matéria acaba, não tem mais página nenhuma, a Márcia pode respirar aliviada. Deus abençoe, né? Olha, tem uma pergunta aqui para a Márcia que mandaram agora, que é o Leonardo Taff. Ele pergunta o seguinte, Márcia, no caso de tantas cirurgias plásticas para mudar o rosto, o corpo, isso não seria pecado, espiritualmente falando? Na verdade, assim, o livre-arbítrio ela usou para modificar o corpo todo dela e tudo que ela já fez, veja bem, tudo que ela fez, de usar e abusar da beleza, praticamente ela está muito doente, né? Ela está, assim, não está aleijada, tudo isso mas levou já modificou o corpo físico dela. Porque se fala que a doença começa na alma e depois se concretiza no corpo. Exatamente, né? É na mente, o perispírito, da mente vai para o perispírito e vai para o corpo. Acredito eu que quando essa menina desencarnar, ela volta para a matriz. Tá? Ou existe a possibilidade de uma pessoa dessa com abuso da beleza voltar como? Com problemas seríssimos físicos. Isso pode ser. Para que ela expie o abuso que ela teve da beleza. Então, mas por que nasceu sem poder andar? Peraí, existe toda uma história karmática. Então, existe uma história de que essa menina, por tantos abusos físicos, volte, infelizmente, com algum problema físico na próxima reencarnação. Olha a perna dessa menina com essa imagem é muito forte pelo seguinte, ela tentou, num primeiro momento, fazer essas tatuagens para tentar esconder, porque ela queria continuar a fazer fama, deveria continuar a fazer o que ela fazia. Só que aí ela fez a tatuagem porque a ficha não tinha caído ainda. Ela tentou disfarçar um problema e aquele problema foi aumentando, a tatuagem foi aumentando, só que chega uma hora que vem o quê? Põe ela numa cama e numa UTI. Aí, realmente, ela caiu a ficha e ela fez essa foto, foi corajosa, Sônia. Aí mostrou que o corpo dela já não estava mais o mesmo. E que ela não tinha mais pudores em relação a isso, ela não tinha mais a necessidade da perfeição. O mais importante para ela era conquistar de novo a saúde e continuar viva aí para traçar novos rumos e criar o filho dela, né? Então, aquilo que a gente estava falando, ela é nova pra caramba ainda. Que ela tem uma vida longa, onde tudo isso possa, né? Quitar todos esses débitos espirituais. E aí ficar livre disso para sempre, viu? Vamos falar de uma outra coisa aqui, falar do Rodrigo Faro. O Dia dos Pais está se aproximando, então muitos programas de televisão estão fazendo homenagens aos pais, mostrando famosos com seus filhos, essas coisas todas. Nesse embalo, o Rodrigo estava gravando também uma reportagem para o programa dele, onde ele confessa, e ninguém sabia, que ele e a Vera, a mulher dele, perdeu uma filha. Olha, ele se emocionou muito durante a gravação, como vocês estão vendo. Ele está aí com as 3 filhas, não é? Mas antes da primeira, que a gente achava que fosse a mais velha dele nascer, eles perderam uma outra bebezinha. Também era uma menina. Que coisa, né? Ele veio para essa vida para ser pai de menina, né? Para Silvio Santos. Então, olha, nesse próximo domingo, que é Dia dos Pais, o programa Hora do Faro vai ser especial. Pai de 3 filhas, ele ganhou uma homenagem da sua esposa, a Vera Viel, e das meninas Clara, Maria e Helena, que invadem o palco e levam o pai às lágrimas. Depois que ele beija e abraça cada uma das mulheres da sua vida, ou seja, né, a Vera e as 3 filhas do casal, Faro faz uma revelação surpreendente mesmo. E ele falou: nós não falamos muito sobre isso, mas Vera e eu
perdemos a nossa primeira filha. Então, antes da Clarinha, ela já tinha ficado grávida, era uma menina também, mas eles perderam. E ele fala, só nós sabemos o que é isso, só quem já passou por isso sabe. Foi o momento mais difícil de nossas vidas, ir à maternidade e não ver a nossa filha nascer. Mas depois veio essa menina linda, a Clara, depois de 3 anos a Maria e agora a Helena. E o apresentador ficou extremamente emocionado na gravação. E não é para menos, quer dizer, eles guardaram isso com eles, né, o casal, o Rodrigo e a Vera, durante todos esses anos. Mas uma emoção, um momento de maior fragilidade no Dia dos Pais, gravando essa homenagem, as filhas apareceram de surpresa junto com a mãe. Aí ele abriu o coração de vez para o público, né, Márcia? Maravilhoso, né? Eu imagino o sofrimento de um casal bem jovem, de ir para uma maternidade e deixar o filhinho lá morto. Ave Maria, o trauma, né? Mas eles superaram. E eu acho que essa primeira filhinha dela, possivelmente, a Clara, né? Seja essa criancinha que desencarnou e foi pro astral e voltou. E você vê que é menina, menina, menina. Então, e hoje me parece um pai maravilhoso, uma família maravilhosa. Sim. Mas as assim, meninas né? são lindas. Né? As pessoas falam assim, muito. As mães, perdi meu filho, é um sofrimento. Parece que a turma esquece que o pai também sofre, né? A gente fala só da mãe. Mas o pai sofre do mesmo jeito. A hora que morre um filho, tem pai que... Olha, gente, eu acompanho, os pais ficam tão mal que eles não são como nós, mulheres, de externar isso e aquela mágoa fica neles. Então, eu acho maravilhoso esse depoimento dele, porque muita gente perde bebê de 6, 7 meses na barriga, primeiro filhinho, todos aqueles sonhos. Gente faz o quartinho das crianças, aí volta para casa sozinha. É difícil. Agora, tem um detalhe interessante, Márcia, tem uma série de perguntas aqui, mas Deixa uma pergunta. Mas uma é muito bacana. Ele teve 3 mulheres, o Silvio 4 mulheres, Sim. né? 6 na vida do Silvio, né? Porque a adotiva também é do coração. E a pergunta está dizendo o seguinte, Sônia, tem pessoas que têm uma filha, depois tem outra filha, não, vamos tentar um homem, vem outra filha e vem, por que não nasce um homem? Tá. O casal quer tanto e não vem, ou vice-versa, só nasce homem, quer ter uma mulher e não vem. Só complementando, às vezes vem em forma de neto, né? Aconteceu com um amigo do meu pai, inclusive, esse tipo de coisa. Olha, a gente vem, a Márcia vai responder essa pergunta que o Lordelo fez através dos twitteiros, que é muito interessante, e a gente vai falar também do que acontece com essas pessoas que andaram cantando, tocando e dançando em torno do túmulo do MC da Leste, no cemitério da Vila Formosa, aqui em São Paulo. E também o Rubem Aguirre, esse grande ator mexicano, eterno professor Girafales, que diz, eu estou com medo de estar morrendo. Diz que ele não tem medo da morte, ele tem medo desse processo todo até o último suspiro. Então, já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos responder essa pergunta do Lordel. Na verdade, assim, antes da gente vir para a Terra, existe um conselho kármico que senta com a gente. Olha aqui, Márcia, você quer voltar por esse tempinho, por essa experiência? Quero sim, senhor. Eu vou falar, tá bom, então para você ser uma boa mãe e saber amar mais e saber como proteger seus filhos, você vai ter filhas mulheres. Então você vai ser mais amada, inclusive como mãe, porque mulher é mais chegada à mãe. Ou você vai gerar filhos homens para você saber dar liberdade para as almas que você não deu em vida passada. E não segurar, porque o filho homem você não tem jeito. E não segurar para você. E não que teu ego segure para você. Então depende de como eu preciso aprender aqui na Terra a ter evolução e aprender o que eu vou passar aqui, é que os desígnios de Deus dizem se eu vou ter mulher ou homem. Não tem nada a ver com biologia, com nada. Isso vem de Deus, né? Então, de Deus, do Supremo, dos engenheiros siderais. Então, eu tenho mulher porque eu tenho que passar por esta experiência para crescer mais. Ou eu tenho só homem também para ser uma mãe um pouco... desapegar, né? De repente eu fui muito apegada mesmo. Eu fui uma mãe muito super protetora. Então eu venho com um filho homem que vai dizer, olha mãe, vou casar, tchau. É meio que, mãe, olha, solidão, fica aí, eu tô levando a minha vida, tá? Então, a gente só tem aquilo que Deus manda como filhos pra gente crescer.
Então, isso acontece mesmo e tem gente que quer filho homem, mas é impossível. Então não adianta tentar, nesses casos Imagina, a pessoa... a parte não é biológica, é espiritual. Ah, tá. E aí como é que tem bebê de proveito e já existe a escolha do sexo mas da aí criança? você- É difícil de vingar, na verdade. Então, deixa eu te dizer o que é bebê fala. de proveta para a espiritualidade. Você pode, nós, homens, já com a nossa tecnologia, fabricamos quantos? 1.500? Tá. Um recebe a luz divina, porque quem dá vida aí não somos nós. Então você pode fazer 600 meninos, 700 meninas. Se Deus achar que aquele vai ser homem e mulher, vai depender da consciência de Deus divina e não do homem. Então nós homens fabricamos isso aqui, ó. Isso aqui, gente, isso aqui daqui a pouquinho eu estou indo embora e fica por aqui. Agora, criar a alma dentro do proveta, só Deus. Você queria completar? O que acontece é que eu conheço vários casos, né? A gente citou o Silvio Santos Rodrigo, e as pessoas tentam, mas elas queriam ter um filho homem, mas. E aí eu conheço um caso que tem 5 meninas. E aquilo traz até uma certa frustração. Eu acho que isso também evoluiu ego, né? em várias épocas como uma maldição sobre as mulheres, né? Se você só tinha menina, coitada de você. A gente lembra na história mais antiga acho que anos 60, 70, o chá da Pérsia, né? O Parlev, a rainha Soraya, se eu não me engano, a paixão da vida dele, uma mulher lindíssima. Ele abandonou, ela deixou de ser rainha, primeiro que ela nunca pôde dar um filho para ele, depois a Faradiba, o medo é que ela nunca tivesse um menino. Ela teve meninas, mas depois ela teve um menino também que seria o sucessor, e aí aconteceu toda aquela história. Mas biologicamente é importante saber que quem decide o sexo da criança é o homem, não é? Porque ele é o cromossoma XY. A mulher é XX. Na hora que une, a mulher só vai entrar com o X, que é o que ela tem de carga genética. O Y tem que vir do homem, porque o homem é XY, né? E se ele entra com outro X, e isso tudo é o acaso, também não é você chegar e falar assim, não, quero um menino, eu vou entrar com o meu Y, né, homem? Não acontece. Tudo é o acaso ali. Então, a decisão, o que diferencia o sexo entre o masculino e o feminino, sempre é o cromossomo masculino, sempre é do homem, mas sobrava sempre para a mulher essa responsabilidade, essa culpa, né? Abortavam em várias sociedades. Tá grávida de mulher? Aborta. Tá grávida de mulher? Isso é normal. Eu já li muito sobre isso. Quer dizer, muita mulher. Eles querem homem. Os homens querem. Olha a vaidade do ser humano. Eu não conheci meu avô paterno, mas meu pai sempre contava, e meu avô era árabe daqueles assim, né? Para lá de conservadores. Então, mulher nunca teve muito valor. É aquela coisa mesmo de ser passageira de segunda classe nesse mundo. Quando minha avó teve uma menina e nasceu morta, ele comemorou. Entenderam? Uma coisa que é cultural até. Ele comemorou que tivesse sido assim e Deus não tivesse dado para ele, Allah tivesse dado para ele uma filha mesmo que ele tivesse que carregar aí para o resto da vida. Sônia, a Márcia deu essa explicação em relação a filhos do mesmo sexo. Sim. Veio uma outra indagação aqui do Facebook que eu achei interessante. Márcia, eu quero ter filho e não consigo. As mulheres que passam por isso, Sônia, sofrem que não é brincadeira. É verdade mesmo. Então, a pergunta é, na esfera espiritual, às vezes a pessoa não tem nada, ela tem fisicamente, ela está perfeita e não consegue ter filho. Qual a explicação? N casos, né? N casos. Mas vamos num que é bem usual. De verdade é assim. Eu venho agora, Márcia Fernandes, faço 3 abortos. Agora, raspo, machuco o meu útero, tiro a criança e mato e mando embora. Quer dizer, aquele ser humano, tchau, volte lá de onde você veio, vai para o conselho kármico, tudo bem. Esse meu perispírito está ferido, não só a minha moral, etc., perante o todo que é Deus. Eu vou voltar, vou desencarnar, vou voltar. Que lição que eu tenho que aprender? Bom, você teve 3 filhos e matou ou mandou embora, sinto muito, você não vai ter filho. Simples. É assim que funciona. Ou você acha que esses pedófilos vão voltar como? Você acha que eles vão poder fazer filhos? Jamais. É a lei kármica. Então, existe essa coisa do retorno.
Então, se você hoje está me ouvindo e não pode ter filho, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Tira. Mas as mulheres não conseguem. Eu sei. Porque mas olha aquela adota o vontade, filho, né? ela quer ser mãe. Pois é. Você sabe que a gente tem até algumas simpatias no meu site para ser mãe, muita gente engravida. A gente tem a água do Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando tem muita fé... Tem o chá de Santa Sara Cali também, poderoso. Não é poderoso? É. Então, se ela com toda a fé... E a astrologia, que ninguém sabe... É bacana. Se você... Posso falar? Pode, se você, agora eu sou astróloga, né? Se você souber a lua que você nasceu, presta atenção, faça um mapa astral. Aí você vai saber. Por exemplo, eu, Márcia, nasci na lua cheia, tá? Então eu vou ter que fazer sexo com o meu marido 3 dias antes da lua cheia chegar e 3 dias depois da lua cheia ir embora. É tiro e queda. É mesmo? É tira e queda. Você me imagina no Brasil que tem gente com o nome de Márcia aí pelo mundo. Então, olha, esse mês teve 2 luas cheias, o mês passado, Júlio, na verdade, né? Vai ser nasceu na lua nova, vai ser na lua nova. Ah, entendi. Ele na lua minguante, por isso que tem que fazer o mapa astral. Alguma coisa então, assim. existem coisas que dá pra gente ver se é kármico ou não. Agora, fez tudo e não deu, filho adotivo. Tá certo. Aí depois eu posso explicar. Esse também vem do coração, não é? Daqui a pouquinho o Jorge Lodelo tem mais perguntas. A gente vai falar da história do MC da Leste e do professor Girafales também. E se der tempo, eu acho que vai dar. Falar também dessa parte espiritual da novela Verdades Secretas e de Além do Tempo. Tem situações ali muito importantes de serem analisadas pela Márcia e pelo Jorge Lodelo. Bom, deixa eu voltar lá. Vamos falar, tinha ficado uma pergunta? Tem uma pergunta para a Márcia que surgiu muito interessante. Nós estamos falando de mulheres que não podem ter filhos. Algumas, Márcia, não podem ter filhos e adotam. Esse filho adotivo tem alguma coisa a ver com vidas passadas? É bonito isso. Olha, você pode ir na China adotar um filho. Você pode rodar o mundo. Aquela criatura já foi teu filho em vida passada. É mesmo, você pode escolher lá. Você pode, sabe assim? Aí gente você fala, não, mas é esse, naquele vai e volta. Já é teu amigo e filho de algumas vidas que está ali precisando de você. E Deus também escolhe casais benevolentes para ter crianças, para criarem crianças que também não foram filhos, tá? Mas a maioria, se adotou, você pode ter certeza que já é parente. Já é parente teu, já é filho teu. Tanto é alma, né? Tanto é que dizem que o filho adotivo, muitos deles acabam pegando a feição dos pais. Mas fica igualzinho. É verdade mesmo, às vezes tom de voz, é muito interessante isso. Olha, o site Terra veio com uma informação também impressionante. MC da Leste, música e dança ao redor da sepultura. O cotidiano de quem trabalha em cemitério, né, tem tudo para ser para baixo, mas no caso do MC da Leste, alguns fãs ou familiares, né, ficam chorando, mas desde julho de 2013, no entanto, foi diferente tudo que os funcionários do cemitério já tinham visto por lá. Em uma das sepulturas, adolescentes começaram a se reunir praticamente todas as tardes para, ao som de funk, cantar e dançar em homenagem ao morto. E ali estão justamente os restos mortais do cantor MC da Leste, assassinado no dia 6 de julho, 6 daquele mês. As curiosas homenagens, de acordo com o administrador do cemitério, o Antônio Tagino da Silva, deixaram de acontecer depois de alguns meses, mas a sepultura, única de celebridade presente ali naquele cemitério, continua sendo a mais visitada do local. Em 2014, na data de seu aniversário, um incidente. O túmulo foi depredado e uma faixa que estava em cima dele rasgada. E a família suspeita que o vandalismo foi cometido por pessoas ligadas ao assassinato. O crime até hoje não tem uma explicação, ninguém pagou por ter tirado a vida daquela maneira absurda. O MC cantando no palco, acho que é um caso único no mundo, né, sendo assassinado durante a sua apresentação. Esses jovens se reuniam, cantavam, dançavam, tudo em torno da sepultura. Como é que fica isso para quem morre e para quem está fazendo isso, passa tardes e tardes no cemitério, depois vai embora para casa? Muita gente ficava impressionada e houve uma pressão mesmo para que o cemitério acabasse com aquilo. Mas antes que tomassem alguma providência, né, passando o impacto da morte, essa homenagem foi se dissipando, na verdade. Aí fica só no dia de aniversário da morte mesmo. Até entendo, né? Jovem é revolucionário, eles acham que estão
falando bacana, fazendo uma homenagem. Parece um ritual, né? É um ritual, pior que é no cemitério, né? Eles deviam cantar em algum lugar. Primeiro, né? Esse menino não está lá no túmulo. Então, ele talvez nem tenha visto eles cantarem. Agora, você tem ideia? Eu já disse aqui que o cemitério é assim, de Dráculos, de alma das trevas, de coisa horrorosa que fica andando ali para roubar o tônus vital dos defuntos que ali estão. O que essa molecada cantando um funk que não é uma música elevada espiritualmente, é uma música mais, quer dizer, é punk, né? Vamos dizer assim. Você imagina o que esses meninos levaram de problemas espirituais para casa? Isso não foi bom para ninguém. Jamais tem que fazer uma coisa dessa, jamais tem que fazer coisa em cemitério. Olhe lá, visitar no Dia dos Pais, das Mães e colocar uma flor, uma oração. E tem que saber como entrar, né, como sair agora. Como entrar e como sair? Porque domingo agora vai estar assim, de gente entrando e saindo no cemitério, é Dia dos Pais, né? Tá, então primeiro, não vá de roupa escura no cemitério. Já sabendo que lá tem um monte de alma das trevas por ali andando, então vamos direito. Vai com uma roupinha clara. Depois, na hora que a gente entra, eu não sei se vocês veem um monte de gente bater 3 vezes no chão, não tenha vergonha não, peçam licença. A gente não está pedindo licença para os mortos, eu não, eu estou pedindo licença para aquela cambada que vai querer grudar em mim, de gente ruim morta ali. Pede licença. Antes de você ir para o túmulo do Senhor, seu pai, você vai na capela, tem a capela, você ore na capela um Pai Nosso para o seu pai. Sai da capela, vai para o teu cruzeiro também. Vá acender a velhinha para o teu pai. Não acende no túmulo. Acende lá no cruzeiro do cemitério. Depois, lógico que você vai ao túmulo. Na saída, bem devagar, saia de costas. Ai, Márcia, mas por quê? Não é simpatia, gente, é certeza. Porque, infelizmente, essa gente gosta de grudar nas costas da gente. E a partir do momento que você está de frente, ele fala, bom, com essa daí eu não vou. Então sai e, você, por exemplo, você vai pegar um ônibus. Do cemitério até o ônibus, ore um Pai Nosso. Vai pegar teu carro, ore um Pai Nosso. A roupa que se vai ao cemitério, a sola do sapato, eu não entro em casa nunca. Você deixa lá no seu tanque, depois você pega uma água com anil, passa na solinha e pronto. Lava a roupa e pronto. É um lugar pesado, jamais esses meninos teriam que fazer isso. Isso não fez bem para nenhum. Muitos aí, olha, pena que a gente não conhece nenhum. Não dormiram, passaram mal, tiveram calafrio, tiveram coisas horrorosas. Por quê? Não por causa do menino, do MC da Leste. É pelo que está no entorno ali do cemitério. No entorno do que está ali. Eles não conseguem estar acima dessa turma. Eles se igualaram ali naquela hora. Então, achei terrível, achei horroroso. E você vê, né? Todo mundo fala, nossa, eu vi tanta magia no cemitério, macumba, magia no cemitério. É lá que a turma pesada faz as coisas, por conta de terem essas almas das trevas. Imagina que eu vou deixar os meninos fazerem uma coisa dessa, eu jamais. E esse costume de flores? Esse costume de levar flores. Daqui a pouquinho você vai responder, tá? Bom, de volta aqui ao nosso programa, nós estávamos falando do MC da Leste, essa história que ninguém esquece, esse tipo de manifestação de fã que a Márcia, a sensitiva Márcia Fernandes está dizendo que não é indicado, não pelo MC em si, mas, na verdade, pelo que existe de energia negativa dentro de um cemitério, de almas sofredoras que podem querer tirar o seu tônus vital, aquela coisa toda. Mas tem um lado dessa história que também ainda desperta muita curiosidade, que é o fato de ninguém ter sido identificado como o assassino ou o mandante da execução do assassinato do MC da Leste em cima daquele palco, naquela triste noite, e vamos saber isso do Jorge Lordelo. Até agora, nenhuma pista, na verdade, né, Lordelo? Sônia, deixa eu fazer uma explicação rápida do que aconteceu. Por que eventualmente, lá em Campinas, não se chegou a provas para se levar alguém? É só uma coisa, essa investigação continua lá ou passou para cá? Está aqui em São Paulo agora, né? Eu me lembro. Eu acredito nessa solução, Sônia. Tem crime que não é fácil. Você acredita? Por que lá não foi esclarecido rapidamente? Sônia, eu estive lá, conheci aquela região. Ali, o que ficou muito claro para mim é um negócio chamado Lei do Silêncio. Tá. Quando o crime acontece em determinada comunidade, as pessoas ficam naquela coisa com medo e ninguém quer se expor. Muitas vezes a notícia do autor sai, mas a notícia só não adianta para o delegado de polícia. Você precisa ter a notícia, mais provas. O que a gente percebe é que deve ter uma linha
Mas enquanto não tiver prova, não adianta tentar mostrar que alguém pode ser o autor. O DHPP hoje faz uma investigação mais sigilosa, porque os olhares da imprensa, é óbvio, agora já se acalmaram, mas eu acredito sim, Sônia, que buscando um fio e pelo menos uma prova que mostre quem teria sido o mandante daquele crime, porque a gente mostrou aqui no programa, foi um crime praticado por profissional, um tiro a uma distância de 40 metros que acerta em cheio aquele rapaz, um tiro daquele jeito teve que ter o quê? Uma motivação, tem que ter um motivo e tem que ter um mandante. Por isso que aquela região é uma região que, pelo que a gente ficou sabendo, lá na região de Campinas, uma região dominada ali pelo tráfico de drogas, e tudo isso faz com que se torne a chamada lei do silêncio. Tá. Ninguém quer colaborar porque a pessoa fala, bom, eu colaboro aqui e depois eu me estrepo ali. Mas eu acho que o DHPP agora, com mais tranquilidade... Vai chegar lá, eu acho que chega, Sônia. Tomara, né? Inclusive para a família, realmente, que fica aí buscando essa resposta dia e noite. Já já volto com a Márcia Fernandes também. Deixa eu voltar aqui com a Márcia Fernandes, também com o Jorge Lordello. Sabe que tem a história do professor Girafales, o Rubem Aguirre, com a saúde muito fragilizada, como vocês sabem, e agora ele veio a público dizendo que ele não tem medo da morte, mas ele tem medo de já estar morrendo devido à saúde fragilizada dele. É o que ele fala, ele não tem mais força nas pernas, ele não consegue mais andar, ele depende dessa cadeira de rodas, né? Até que ele ainda tem uma vida boa, mas o preço de um tratamento de saúde era altíssimo, a empresa que teria que pagar o plano dele não pagou, só de uns tempos para cá, e ele ainda tem uma cirurgia a ser feita. E ele diz que o filho do Chaves, não é? Do Roberto Bolanho, se ofereceu, inclusive, para saldar dívidas, para pagar tratamento, mas ele disse que aí não foi necessário, porque a empresa do plano de saúde resolveu a situação, mas que mesmo assim ele viu que naquele período muito difícil da vida dele, que ele estava mesmo nessa luta aí pela saúde dele, ele disse que nem o Carlos Villagrán, o Kiko, nem a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, nem o Edgar Vivar, o Sr. Barriga, que sempre pareceu o mais bonachão de todos eles, ninguém se aproximou para me apoiar, ele diz, mas eu os entendo, diz o Rubem Aguirre, tá? O que foi aí? Rubem Aguirre, o professor Girafales, segundo o site Ego, não temo a morte, temo estar morrendo. Como é que você vê isso, Márcia? Na verdade, ele está com medo de sofrer para morrer, né? Quer dizer, ele quis dizer assim, olha, morrer está tudo bem, mas essa passagem, e realmente, não é tão ele fácil. Ele está na cadeira de rodas, se sentindo fraco. Possivelmente, já se desligando da matéria, a intuição que ele tem, estou indo, mas eu não quero sofrer tanto para partir. Então, a gente tem que viver bem para partir melhor ainda, né? O que eu acho é que ele está tendo a intuição, no caso, da passagem dele. E, você sabe, um homem tão bonito, um homem de tanto sucesso, de repente numa cadeira de rodas, se não poder andar... Isso foi um baque para ele, né? Nossa Senhora! Quando ele perdeu a esposa dele também, quer dizer, ele veio... ele teve os sofrimentos dele aqui na Terra. Então, ele está com medo dessa passagem, pelo que eu entendi, realmente, de sofrer mais e mais. Como é que ele acalma o coração dele? Olha, para todos, né, que estão nos ouvindo, especialmente os mais velhos, né, tem que orar, não tem jeito. Ou faz a meditação, que é um tempinho, sem pensar em nada, vai treinando, ou faz o Salmo 90. Salmo 90, se tiver algum ente querido teu doentinho para ir embora, Salmo 90, Salmo 90. Então, o Salmo 90 vai nos ajudando a não ter esse pavor da passagem, né? Porque você não sabe o que você vai ver do lado de lá. Uns falam, eu estou aqui falando, mas assim, será? Então a gente tem dúvida. Então o Salmo 90 é importante, perdoar é importante, muito importante. Tá certo, então eu volto aqui já. Lordello, eu sei que você também curtia o seriado, o Chaves, legal. Como é que você vê essa história do professor Girafales dizendo que os intérpretes de Chiquinha, Kiko e Seu Barriga o abandonaram no momento mais difícil? Eu acho muito triste, né? Porque são amigos, trabalharam tantos anos juntos e fizeram assim uma turma de encantar. Agora, eu queria dar um toque, Sônia. Se você tem um parente de idade que está com esse tipo de linguística, eu vou morrer, isso não é legal. Tá.
Eu acho que... Eu tenho um caso na minha família que a gente levou essa pessoa no médico para ver reposição hormonal, e a pessoa levantou. Tá, eu fico de cabelo em pé se eu ouvir alguém conhecido de idade com esse tipo de linguagem. Eu acho que você tem que tomar uma atitude ou espiritual, oração, ou um bom tratamento, e um junta as duas tratamento, coisas, porque né, levanta. Márcia? Eu conheço diversos casos que a pessoa está precisando, às vezes, de algum medicamento para dar uma energizada e melhorar. Tá certo. Bom, tá certo. Márcia Fernandes, contatos? www.marciafernandes.com.br 0011 3711 0180, bem rapidinho. Perdoe seu pai nesse domingo. Muita gente com mágoa de pai. Não vai esperar ele morrer ou ficar numa cadeira de rodas. Liga para ele, tá? Tá certo. Ó, livros da Márcia Fernandes você pode pedir no site que você está vendo aí na telinha, www.marciafernandes.com.br ou pelo telefone 11 37 11 0180. Obrigada, Nada, Márcia. querida. Valeu, viu, querida? Obrigada, Lu Obrigado, Galo, também Soninha. pela presença. Tchau, gente. Um ótimo final de semana. Até segunda, 3 da tarde. Mais uma tarde é sua. Fiquem com João Kleber e você na TV. Super beijo. Tchau, tchau.